Estamos aqui reunidos hoje para mais uma manhã, né, de estudo e aprendizado. Tá? Antes do nosso início, eu vou fazer uma leitura do texto que está no livro Comentários Evangélicos pelo Espírito Bezerra de Menezes, que foi a coordenação de Edgar Armon, publicado pela editora Aliança. É a lição número 61, cujo título diz Paz. A paz seja convosco, a mesma paz que nos oferta, mais do que nos oferta, nos dá o divino amigo. Existe paz no coração dos iniciados no Evangelho, na alma dos que oram, no íntimo dos espíritos que alcançaram comunhão com o Criador. Só não existe paz naqueles que vagueiam longe do Pai, ignorantes do bem e do amor, desprovidos da única sabedoria que realmente importa, incapazes de percorrer o caminho, aprender a verdade e viver a vida que é Jesus. Vivamos essa vida que é do Mestre, pois, se a vivermos, crescerá a verdade em nosso íntimo e nossos pés seguirão o caminho que conduz a Deus. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, querido Dr. Bezerra de Menezes, juntos estamos aqui nessa manhã para estudarmos e aprendermos um pouco mais sobre a vossa doutrina. Rogamos a vossa proteção, a nossa querida Regina Lúcia, que nos fará a exposição hoje, dando-lhe a ela a proteção e o amparo necessário. Que tenhamos amanhã de entendimento, de muita harmonia. Que assim seja. Bom, hoje nós temos uma convidada aqui chamada Regina Lúcia, que é do Centro Espírita, Grupo Espírita Regeneração, tá? Que nos vai falar sobre a Amélie Baudet, é isso? Então, por favor, seja bem-vinda, Regina Lúcia, à nossa casa, e a palavra é com você. Meus amigos, que a paz de Jesus nos envolva nesses momentos, nesse domingo maravilhoso, por estarmos aqui juntos, né? Usando uma tecnologia e irmanados numa casa tão querida como é o Centro Espírita Bezerra de Menezes. Eu vou usar o PowerPoint, já posso compartilhar? Então, falar de Amélie Baudet é um desafio muito grande, e eu fiquei pensando assim, em levar a palestra um pouco no sentido do protagonismo, né? Deixa eu colocar aqui. Na tela cheia. Eu pensei um pouco em falar da questão do protagonismo da nossa vida, né? De sermos protagonistas de nossas vidas. Quando a gente fala protagonismo, a gente pensa muito em ser o centro ali do cenário, né? O personagem principal em relação aos outros. Mas, na verdade, o protagonismo aqui é ser o personagem principal dentro do nosso planejamento de vida, né? Que a gente consiga ser protagonista no nosso planejamento de vida aqui no plano material. Porque, na verdade, ou a gente, pela nossa capacidade espiritual, a gente planejou a nossa vida no plano espiritual, ou ela foi planejada pelos prepostos do Senhor, assim como nos fala os 4 evangelhos, mas sempre no sentido de evolução, né? Então, o maior desafio nosso é essa obediência a esse planejamento que tem como objetivo a nossa evolução, né? E essa obediência não deixa de ser um protagonismo. Olha que interessante. Por que eu estou falando isso? Primeiro que falar de Amélie Baudet é muito difícil, gente.
Eu fiz umas pesquisas, as pesquisas são muito poucas. A gente tem alguns autores, como Zeus Vantuil, como Jarder Sampaio, como Canuto de Abreu, que trouxeram alguns flashes da vida da esposa de Kardec, mas o material é muito pouco, né? A gente sabe que na Segunda Grande Guerra foi invadida a Sociedade de Estudos Espíritas Allan Kardec, de Estudos Espíritas de Paris. Então, muitos documentos foram perdidos, queimados. Então, poucas coisas nós temos, além do que Kardec fala na Revista Espírita, dos discursos quando ele desencarna sobre ela e dos discursos quando ela desencarna no dia da sepultura do corpo. Algumas pesquisas trouxeram algumas citações sobre uma possibilidade de uma filha adotiva, algumas cartas, vocês vão encontrar isso tudo na internet. Mas isso é meio que fofoca do além, né? Vamos dizer assim. O mais importante que eu vi quando eu fiz essa pesquisa sobre Amélie Gabrielle Boudet foi realmente o protagonismo dela como mulher numa época onde a mulher não tinha um espaço definido socialmente, né? A não ser dentro de casa. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não sei, eu escutei um... Estão me ouvindo, gente? Normal, normal. Regina, obrigada. Pode continuar, estamos ouvindo. Muito bem. Então, na verdade, o que nos chama a atenção nessa pesquisa é, de pouco material, que eu vou mostrar para vocês, é esse protagonismo que ela vai fazer, ou vai ser, né, personagem importante nessa trajetória de vida que é dela, e que nos traz consequências, porque ela cumpriu perfeitamente o seu plano, né? As consequências nós recebemos, vamos dizer assim. Então, nós vamos falar dela em alguns períodos. Nascimento, em 1795, quando ela casa com Kardec, em 1832, quer dizer, quando ela casa com Rivail, né? Quando Kardec desencarna em 1869 e quando ela desencarna em 1883. Então, a gente separou, assim, 4 momentos onde a gente recorreu desses pesquisadores anteriores, né? Como Canuto de Abreu, Jarder Sampaio, Zeus Vantuil. E vamos, então, pensar algumas características dessa trajetória e pensar nesse conceito de protagonismo. A gente ser protagonista da nossa própria vida significa a gente ter consciência, né, do que representa a nossa vida e o que a vida espera de nós. Não é o que eu quero da vida, essa é a grande diferença, né? Não é o que eu quero da vida, essa vida que é passageira, essa vida que é dinâmica e está em transformismo o tempo todo, e que é uma vida que não é real, né? Daí o transformismo o tempo inteiro, né? Essa vida, não é o que eu quero da vida, é o que a vida quer de mim. Então, esse protagonismo é a gente ter essa noção e fazer do cenário da nossa vida o objetivo principal dela. E eu acho que isso é que representa a vida de Amélie Boudet nesses momentos que a gente vai ver aí. Bom, é interessante a gente questionar um pouco essa falta de material, e eu fiquei pensando na falta de material da vida das mulheres na nossa história, né? Porque realmente quem faz a história que a gente lê é o homem, né? Durante muito tempo. E a gente ainda vive isso. Por exemplo, nessa imagem nós não temos nenhuma... Nós temos Joana d'Arc, sim. A única mulher que aparece aí nessa imagem. O resto tudo são histórias de homens, né? Homens no poder, homens na política, né? Homens como heróis, né, de guerra, no império,
nas suas comunidades, e quem faz essa história sempre é o lado que foi e representou durante esse tempo todo a nossa história, né? Então, resgatar a história de mulheres tem sido uma nova fase da nossa história hoje, né? Da microhistória, né? Resgatar histórias cotidianas, histórias de mulheres, histórias de minorias. Então, a história hoje, mesmo que pelo lado da ciência, ela vem procurando trazer histórias que não foram historiadas, porque, de alguma forma, quem deteve o poder da história foi o homem. Então, é interessante a gente pensar, porque temos poucos registros de mulheres tão importantes na construção da humanidade, como é a nossa trajetória atual, né? Então, é muito interessante a gente refletir também sobre isso. Tanto que eu trouxe um artigo da Revista Espírita de 1866, onde Kardec vai escrever no Jornal de Estudos Psicológicos, que é a Revista Espírita, no 9º ano, número 1 de janeiro de 1866. Veja bem, gente, 1866. Um encarte na revista sobre a fundamentação que Kardec vai trazer sobre as mulheres. As mulheres têm uma alma. Então, isso é 2 séculos atrás, né? 3 séculos atrás, né? Onde se questionava muito o papel da mulher na sociedade, né? Na verdade, no período 800, a mulher vai ganhar, no meados dos 800, uma oportunidade de inserção social, onde ela vai, por causa do interesse do homem, né? Aqui no Brasil a gente vai ver muito isso, né? O projeto do Partido Republicano, antes da República, era abrir novas escolas, abrir educação popular, educação de massa, e não se tinha professor suficiente para isso. Fora isso, as meninas já estavam entrando na escola, em meados dos 1800. E aí, na Europa, já havia esse movimento, né, da mulher já entrar nas escolas, porque antes as mulheres não estudavam, era só o homem que tinha direito. Mesmo nesse período, o currículo era totalmente diferente. Você tinha um currículo específico para os meninos e um currículo específico para as meninas. Sempre o currículo das meninas era baseado no que o homem considerava que era importante, que era a mulher dentro de casa. Então, ela não tinha a capacidade que o homem achava que ela tinha como o próprio homem, né? De aprender aritmética, de aprender lógica, matemática. Então, o currículo era diferenciado. E aqui no Brasil, porque a gente importava as ideias da Europa, também a gente vivia em período mais atrasado a mesma lógica. Quando elas entram nas escolas, elas começam a se formar e a única, vamos dizer assim, profissão, vamos dizer assim, socialmente aceita, era a profissão de professora. Então, as primeiras profissões onde a mulher vai se inserir é muito voltada para o magistério, tanto que as escolas maternais, né? Aqui, a própria Anália Franco, né, que vai criar as primeiras casas maternais em São Paulo, antes de 1900, né, 1871, com a Lei do Ventre Livre. A palavra casas maternais, escolas maternais, sugere essa representação da mulher como ela, estando em casa e cuidando dos filhos, ela pode sair e cuidar dos filhos dos outros, porque ela tem o dom e a vocação da maternidade, né? Ela é mais doce, ela é mais sensível, ela consegue. Então, as escolas elementares, elas vão trabalhar prioritariamente a favor da inserção da mulher como professora. Por que eu estou falando isso? Porque essa discussão vai aparecer na Revista Espírita.
né? Havia muito questionamento. Algumas mulheres foram de vanguarda, quiseram ser médicas, quiseram ser advogadas, né? Aqui no Brasil, muitas mulheres que queriam estudar saíam do Brasil, iam para os mosteiros, porque nem literatura elas tinham acesso, elas não podiam ler. Então, algumas mulheres foram de vanguarda mesmo na época de 1800, né? E a Amélie Boudet, ela vai ser de muita vanguarda. Primeiro porque ela vai se formar em professora, mas ela vai se formar em professora para o ensino secundário, não é para o ensino elementar. Então, ela vai mais além, né? No período em que ela vai se formar. Então, eu trouxe para vocês esse artigo, muito interessante, eu não coloquei todo, né? Mas é uma discussão interessante que mostra Kardec preocupado em definir, né, uma discussão, em levar uma crítica a essa questão sobre a inserção da mulher, né, a importância da mulher. Então, a gente vai ver esse protagonismo de Amélie Boudet antes de Kardec, durante Kardec e depois de Kardec. É isso que é importante a gente ressaltar, porque ela foi fundamental na divulgação do espiritismo aqui para nós que chega ao Brasil. A gente deve muito a Amélie Boudet. Bom, em relação à biografia dela, a gente tem os dados desses pesquisadores que falam que ela era de uma família de bens, né? Ela tinha um pai que era proprietário, que era tabelião, naquela época ser tabelião tinha um certo status social, né? E ela recebeu esse nome e saiu diplomada na escola normal, inicialmente de primeira classe. Depois ela foi professora de letras e belas artes, chegou a publicar 3 obras. Reparem que ela vai publicar essas obras antes de se casar com o professor Rival. Publicou 3 obras: Contos Primaveris, Noções de Desenho e O Essencial em Belas Artes. Então, era uma mulher culta, uma mulher de vanguarda. No início da inserção da mulher socialmente, ela já tinha uma profissão, né? Que estatisticamente isso ainda estava em desenvolvimento, e ela tinha publicações de estudos e pesquisas na área de formação dela. O professor Rival funda em Paris. Vamos pensar também que Kardec ele foi aluno tutor, aluno monitor, naquela época existia muito, e aqui no Brasil também copiou. Quando a educação entra na Europa para atender uma grande quantidade de pessoas, de crianças nas escolas, surgiu o ensino simultâneo, que a gente chama. O que é o ensino simultâneo? É muitas crianças dentro de sala, em diferentes níveis. E Pestalozzi, a gente sabe pela biografia de Kardec, que vai se utilizar dos melhores alunos para serem os tutores das séries avançadas ou atrasadas, vamos dizer assim, que estão todas juntas num grande galpão, onde tem uma ardósia, que foi a primeira lousa dentro de uma escola, e o professor ficava num palanque acima, observando e orientando esses tutores, que levavam as suas dúvidas e que ensinavam, tinham a capacidade de ensinar os conteúdos, porque eram alunos mais desenvolvidos. Kardec foi um aluno tutor no Instituto de Yverdon. Quando Kardec volta a Paris, ele estudou no Instituto de Pestalozzi, na Suíça. Quando Kardec volta a Paris, ele abre, então, um instituto tal qual o Instituto de Pestalozzi. Esse instituto técnico era baseado nos métodos de Pestalozzi. Vamos pensar que Pestalozzi, aliás, a Dora Encontre, ela resgatou os livros pedagógicos de Kardec, e os livros são todos interessantíssimos, porque são livros baseados no inatismo. O que é o inatismo? É a concepção de uma essência dentro do ser humano que precisava ser desenvolvida. Então, já é o início da identificação dele com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita, na verdade, ela é uma síntese
entre o inatismo e a construção da personalidade, né? E o construtivismo. Na verdade, a doutrina espírita ela traz os dois caminhos da pedagogia, né? A ideia de que nós somos uma essência e trazemos uma existência. Daí a importância da educação em desenvolver o lado superior, né, da criança, com incentivo, com estímulos, para que ela possa cada vez mais se aproximar dessa essência, mesmo sendo bitolada, como é o nosso caso do nosso planeta, né? Como fala o Livro dos Espíritos, a nossa infância é estupide, né? Ela é uma infância bitolada, a gente aprende a falar de novo, a gente aprende a andar, a gente não consegue se manifestar na época da infância, todo esse potencial que a gente traz, não só da nossa condição de espírito luz, porque somos filhos da causa primeira de todas as coisas, mas também das aquisições provenientes, já despertas, quando fomos e vivemos diferentes personalidades no passado. Então, como essa carne, esse equipamento cerebral ainda bitola, o objetivo da educação, como fala Rubens Romanelli, é desenvolver, né? É tirar esse envolvimento, é tirar de dentro dessa criança, através dos estímulos, todo esse lado já conquistado e esse lado remoto, que é a nossa condição primordial de espírito. E Kardec já tinha antecipadamente, pela metodologia de Pestalozzi, a ideia do natismo. Então, esses livros que a Dora Encontre resgata sobre os escritos de Kardec sobre o método pedagógico são muito interessantes, porque ele fala literalmente da importância do professor em resgatar todo esse material inato que está na criança, como se fosse uma semente e que você tem que desenvolver. Ele fala literalmente sobre semente, como se o professor tivesse que desenvolver, né, adubar essa semente, regar essa semente, para os frutos saírem positivos e frondosos, né? Então, ele vai abrir um instituto técnico e Madame, quer dizer, aí é interessante a gente observar que, de alguma forma, não se tem isso claro nas pesquisas, mas como ela era da área da pedagogia, e antigamente, nesse período, haviam muitos congressos e exposições pedagógicas. Muitos professores aqui fizeram parte do Manifesto Republicano, professores públicos que fizeram parte do movimento republicano em 1871, já haviam ido à Europa porque começou a haver, com a importância da educação em massa, começou a haver troca de informações, congressos, exposições pedagógicas. Então, com certeza, em algum momento eles se cruzaram e ela, então, vai trabalhar com o Rivail, né, nesse instituto. Ela vai se associar aí ao esposo, eles vão se casar em 1832, e ela vai se associar a ele nesse instituto, trabalhando com os alunos, né? Em 1835, o casal sofreu um doloroso revés. Aquele estabelecimento de ensino foi obrigado a cerrar suas portas e entrar em liquidação. Rival se encarrega de contabilidade de casos comerciais, sua esposa colaborava de alguma forma na preparação dos cursos gratuitos que haviam organizado na própria residência e que funcionaram de 1835 a 1840. Nessa época, aqui também no Brasil, a gente tinha um ensino secundário muito doméstico, cursos isolados, onde as crianças iam, procuravam especificamente determinados cursos, e com certeza foi isso que aconteceu com a Amélie Boudet lá em Paris, né? Ela abriu a casa e começou a trabalhar atendendo alunos no ensino secundário. O professor Rivail escreveu novas obras de ensino, que, aliás, tiveram grande aceitação, realizava traduções de obras clássicas, preparava para os cursos de Levi Alvarez, para a juventude parisiense do bairro de São Germano, e com a sua esposa dava cursos gratuitos. Então, ele começou a escrever esses livros, conforme eu falei para vocês, que a gente já tem eles publicados em português, e ele começou a aparecer pedagogicamente através... Primeiro que ele tinha sido aluno de Pestalozzi. Pestalozzi já era muito famoso na Europa. Os pais de crianças ricas
queriam sempre que os filhos estudassem no Instituto na Suíça. Então, ele vai vender esses livros, vai arrecadar dinheiro com essa publicação e vai trabalhar também com, de alguma forma, com contabilidade de casas comerciais. Com isso, eles vão se organizando, né? Até que em 1854 ele começa a investigar o fenômeno das mesas girantes, e ela vai acompanhar essa descoberta, essas questões. Aliás, esse último filme do Wagner de Assis sobre Kardec mostra muito essa Amélie, essa Gabi, né? Como Kardec chamava a esposa, essa Amélie Boudet, muito participativa com ele nessas investigações. Na Revista Espírita, de 1865, ele vai citar ela. Minha mulher aderiu plenamente aos meus intentos e me secundou na minha laboriosa tarefa, como faz ainda, através de um trabalho frequentemente acima de suas forças, sacrifícios sem pesar, os prazeres e as distrações do mundo, às quais sua posição de família havia habituado. Então, ele vai tecer uma referência a ela como uma mulher que vai aderir aos planos, ao planejamento de vida dele, nessa nova etapa da sua vida, que foi a de investigação nas questões espíritas, né, espiritualistas. E ele ainda vai dizer que ela realmente veio de uma família nobre, né, de posses, e que mesmo assim ela se submeteu a esse trabalho, né, com forças, com sacrifícios, apesar de ter tido uma posição de família onde ela havia se habituado a viver. Né? Na desencarnação de Kardec, em 1869, Amélie Boudet já tinha 74 anos. Ela era mais velha que Kardec, 7 anos. 9 anos, né? Kardec, Jorge está aqui me soprando. Então, ela já tinha 74 anos nessa ocasião. E quando o corpo vai à sepultura, o senhor Müller vai falar dela. Fala em nome da viúva, da que lhe foi companheira fiel e ditosa durante 37 anos de felicidade, sem nuvens de desgosto, daquela que lhe compartiu as crenças e os trabalhos, as vicissitudes e alegrias, da que hoje, e alegrais, da que hoje sozinha se orgulha da pureza de costumes, da honestidade absoluta e do sublime desinteresse do esposo. Ela é que vai orientar a construção do dólmen de Kardec. Ela vai confiar uma comissão à direção dos trabalhos, dentro da Sociedade Espírita de Paris, e também ela vai assumir a Sociedade Espírita de Paris. Ela representa a única proprietária legal das obras kardecianas. Vamos lembrar que a Revista Espírita, a livraria, os livros, eram livros que eram cobrados, a ciência espírita estava começando a aparecer, a filosofia, a ciência, tudo fruto da obra de Kardec, né? e coadjuvando com os espíritos, mas esse material todo, ele fazia parte de uma livraria que tinha a sua produção, não só literária, mas também com orçamento para novas publicações. E esse material ia para a Europa inteira, né? Era vendido para outros países, e Kardec vai escrever cartas, Kardec vai viajar, né, para fazer palestra, levar esses conhecimentos. Então, toda essa obra, ela foi vendida e ela, então, ela fica sendo a única proprietária legal dessas obras. Vai doar, e aí, na sessão, em 16 de abril, da Sociedade Espírita de Estudos Espíritas, ela vai doar anualmente à Caixa Geral do Espiritismo o excedente dos lucros das vendas dos livros e das assinaturas da revista.
Os artigos seriam publicados, deveriam ser primeiramente sancionados por ela e pela comissão de redação. Então, reparem como ela foi protagonista. Ela fazia parte desse planejamento junto com o codificador parte para o plano espiritual e ela assume ali, com muito respeito. Se ela foi tão respeitada assim, vamos imaginar que ela era companheira assídua do trabalho dele. Porque senão ela não tinha o respeito de tantos e tantos baluartes do espiritismo, do movimento espírita em Paris, na época, como Lemarie e tantos outros, é porque ela era vista com respeito, com moral para estar ali. Né? Se ela estivesse isolada do trabalho e por causa dos direitos e da questão da herança, ficasse à frente disso, não teria o respeito que teve. Né? E a submissão de tantos grandes pesquisadores que estavam junto com Kardec ali. É porque ela fazia parte do movimento. Né? E a história não nos traz, mas ela fazia com certeza parte, não só por esses discursos que a gente viu agora em Kardec na Revista Espírita, mas pelos discursos que a gente viu quando o corpo de Kardec é enterrado, né, pelo Sr. Miller, e depois a gente vai ver quando ela também, o corpo dela vai ser enterrado. Então, ela logo toma frente da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, né, doando parte do lucro, porque alguma outra parte ela tinha que continuar a publicação, as revistas estavam bombando, né, e também os artigos que seriam publicados. Olha a responsabilidade dela diante do conhecimento. Claro que ela não fazia sozinha, ela acionou uma comissão para isso, como também acionou uma comissão para a construção do Dolmen. A Caixa Geral do Espiritismo seria confiada a um tesoureiro que iria gerir os fundos sob a supervisão da comissão diretora. Esses fundos seriam aplicados na aquisição de propriedades para garantir qualquer eventualidade. Então, ela também aplicava isso, né, para que o movimento que estava se iniciando ali não se perdesse por conta de fundos monetários, porque a gente vive num mundo e esse mundo precisa, de alguma forma, de ser gerido pelo financeiro. E ela pensou nisso, né? Como o espiritismo estava começando o movimento espírita. Então, a divulgação era essencial. Como não divulgar? Como divulgar sem dinheiro? E vamos lembrar que as primeiras obras chegaram aqui e foram traduzidas para o português, né? Então, isso é fundamental. Como mandar, como enviar. Então, a ciência espírita estava começando ali com Kardec. E ela, 20 anos depois, 30 anos depois, precisava continuar, né? Começa em 1854, Kardec vai morrer em 1869, então ela precisa continuar a levantar toda essa divulgação. Né? Era importantíssima essa divulgação. Então a gente vai ver o protagonismo nela, o protagonismo dela nesse momento. Também ela vai estar à frente do Museu Espírita que queriam construir, né? Com os fatos, com as imagens, com os artigos, com todo o trabalho. Kardec viajava, tinha as cartas, queriam construir o Museu Espírita, ela vai tomar a frente disso. E o quadro de Monvoisin, que foi pintado por Monvoisin, um quadro de Kardec, que hoje se encontra aqui no Museu Imperial. Não é? De Monvoisin. Hã? O quadro de Monvoisin. O quadro de Monvoisin. Não de Kardec. Então, ela ficou à frente disso, né? Bom, no ato do sepultamento, falaram os senhores P.G. Lemarie em nome de todos os espíritas e da Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec. Charles Volvetti, ilustre escritor e presidente da Sociedade Científica de Estudos Psicológicos, e bem assim representantes de outras instituições e amigos como Gabriel Delane, Côte Carrier, Camille Chagnot,
poeta e escritor Lecoq, Georges Cochet, Luiz Vignon, que dedicados versos à querida, extinta, o Dr. Josette, a distinta escritora a senhora Sofia Rosan Dufour, todos fazendo sobressaios, reais méritos daquela digna sucessora de Kardec. Por fim, com uma prece feita pelo senhor Valroquier, os presentes se dispersaram em silêncio. No improviso do senhor Lemarie, esse relembrou em traços rápidos algo da vida operosa da veneranda extinta, da sua nobreza d'alma, afirmando, entre outras coisas, que a publicação tanto do Livro dos Espíritos quanto da Revista Espírita se deveu em grande parte à firmeza de ânimo, à insistência e à perseverança de Madame Allan Kardec. Então, reparem aí no discurso do principal percussor, que foi o Lemarie, né, dos estudos e das obras espíritas de Allan Kardec, ele vai firmar o protagonismo dessa mulher, né, na divulgação da obra espírita. Gente, vamos pensar o quanto foi importante isso. Vários centros, vários grupos de estudiosos foram se formando em diversos locais da França. E que se isso não fosse alimentado, isso se perderia. Então, é fundamental a presença dela após a desencarnação. É claro que a gente vai pensar que a vida se utiliza de vários mecanismos para que a obra prossiga, né? Se não fosse ela, outro apareceria para isso. Mas ela cumpriu o seu planejamento. Ela foi protagonista do seu planejamento. Isso que é importante a gente ressaltar, né? Deixa eu sair agora. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, para nós refletirmos, né? São poucos os dados que a gente tem detalhados da vida de Amélie Boudet, né? Se a gente entrar na internet, a gente tem algumas cartas que Kardec, em viagem, mandava para ela, e a gente vê o carinho e a presença dele nesse trabalho do movimento espírita que ele estava fazendo nas viagens. Então, ele compartilhava com ela os eventos, já que algumas vezes ela não podia acompanhá-lo, porque ela tinha que tomar conta também da sociedade em Paris. Então, ela compartilhou da vida desse grande codificador, né? E o compartilhamento dela junto ao Kardec não foi um compartilhamento de segundo escalão, né? Ela foi protagonista do nosso movimento. É isso que eu queria ressaltar nessa apresentação que a gente trouxe para vocês, né? A gente poderia ter hoje mais dados específicos dessa participação, se a gente tivesse mais material disponível sobre a vida dela, né? Mas o pouco que a gente consegue, trazido por esses pesquisadores que eu citei aqui os nomes, nos faz ressaltar a participação dela no nosso movimento espírita. E quando eu falo nosso movimento espírita, eu não falo nosso movimento espírita no Brasil, eu falo do movimento espírita do planeta, né? Porque ela, de alguma forma, não só participou e compartilhou durante todo o período de investigação de Kardec, e como Lemarie falou, ela foi fundamental na publicação da obra do Livro dos Espíritos, da Revista Espírita. Quando ele desencarna, ela vai tomar a frente desse trabalho. Então, a gente já cria indícios, né? A gente já percebe alguns indícios. Se ela participa como protagonista quando ele desencarna, toma a frente da sociedade, é porque ela estava desde antes presente. Desde antes, junto àqueles grandes homens e nomes de homens, né, que fizeram parte da Revista Espírita. Então, esse é o nosso papel como pesquisador quando a gente vai estudar um personagem, né?
É difícil quando a Márcia falou, você vai falar de Amélie Poulain. Eu fiquei assim pensando, o que eu poderia trazer, já que a gente tem pouco material. Aí fiquei pensando na vida que poderia ter sido a vida dela, por esses indícios pequenos que nós temos na pesquisa. Relatos, discursos, frases de Kardec, cartas de Kardec, artigos na Revista Espírita de Kardec. Vamos juntar isso tudo e vamos pensar quem foi essa mulher. Ela não foi uma coadjuvante. Nós não somos coadjuvantes também. Cada um de nós tem um plano de vida, uma trajetória demarcada, cujo objetivo maior é a nossa evolução. Ou porque nós escolhemos, como eu falei no início, pela nossa capacidade já de discernimento, ou foram os nossos prepostos, os nossos anjos da guarda, os nossos guias. Então, o maior desafio nosso é a gente ser protagonista da nossa vida. Consciente. E não perguntar o que eu quero da vida, mas o que a vida quer de mim. Qual é o nosso cenário de vida hoje? Reparem que a Amélie Poulain, ela tinha um cenário diferente da vida que ela tinha como criança e adolescente. Kardec vai dizer isso. Ela tinha uma certa folga financeira, habituada, como ele vai dizer, a essa folga financeira. Qual é o cenário que ela tem? Ela tem um cenário, eles não tiveram filhos. Ela tem um cenário de muita luta, de muita pesquisa, de muita construção, de um novo ideal, de uma nova mensagem. Esse é o cenário. Perde a escola, perde o instituto, começa a trabalhar de outra forma. Esse é o cenário. O que ela faz com esse cenário? O que nós fazemos com o nosso cenário de vida? Vamos pensar no nosso cenário de vida. Qual ele é hoje? Nós construímos esse cenário de vida que a gente está vivendo hoje. Se a gente construiu, a gente tem a nossa justificativa. Puxa, eu estou colhendo... A gente tem consciência de que está colhendo o que a gente buscou. Mas quando a gente não tem, esse cenário tem para a gente uma representatividade de aprendizado. Deus é um Deus de misericórdia que não dá fardo pesado além das nossas forças. Então, é um cenário que serve só para a gente. É específico para a gente. E como ser protagonista desse cenário? É perguntando: o que esse cenário quer de mim? É estar à frente do cenário como personagem principal, tomando as decisões necessárias. E não choramingando, né? Eu falo por mim, né? Porque a gente, poderia ter sido desse jeito. Se eu não tivesse saído naquela hora, não teria acontecido. A gente acha que a gente tem o controle da nossa vida. E nós não temos o controle da nossa vida. Aliás, nós temos num outro nível, que é totalmente antagônico do controle que a gente pensa hoje que é. O controle da nossa vida é voltar à casa paterna. Esse é o maior controle. Esse é o maior ideal. Esse é o maior objetivo nosso. Quando eu era jovem, eu participava... Porque eu era motorista do meu pai, né? Vamos dizer assim. Meu pai é o Dr. Roberto Silveira, hoje está no plano espiritual. Ele era psiquiatra espírita aqui no Regeneração. E quando ele entrou para o espiritismo, ele mudou radicalmente a vida dele e nós, filhos, acompanhamos essa mudança. E ele fazia parte de um grupo seletíssimo de espíritas, eu quero dizer para vocês. Milton Boechat, Luciano dos Anjos, Abelardo Hidalgo, que fazia parte do grupo Fabiano de Cristo. E meu pai fazia parte, era um grupo chamado Grupo dos Oito, onde era um grupo de estudos bem livre, dentro de uma casa, a casa da doutora Leda Rocha. Eu devia ter uns 16, 17 anos. Não, acho que já tinha 18, porque eu já dirigia. E meu pai não gostava de dirigir, por sorte minha, ele falava: Regina, me leva lá no Grupo dos Oito. E eu entrava de mascote, né? Eu ficava ali ouvindo aqueles espíritas
despojados de preconceitos, de tantas coisas que às vezes a gente vê no nosso movimento, eles eram muito despojados. E tinha, assim, uma linguagem alegre, sabe, da vida, como Newton Boechat, alguns conheceram. Então, eu aprendi muito ali, sendo motorista do meu pai. E uma vez, e quando acabava a reunião, a doutora Leda Rocha botava assim, uns quitutes na mesa. Bombons, bolos, sanduíches, maravilhosos, né? E eu me lembro que uma vez o Abelardo falou assim, nossa, que delícia esse chocolate. Eu falei, puxa, é mesmo. Aí ele falou assim, imagina o chocolate do plano espiritual, ele falou. Imagina o chocolate do sistema, imagina o chocolate do paraíso. Porque isso aqui é palhinha em relação ao de lá. Isso aqui é cópia do de lá. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a gente acha que o melhor está aqui. É a tal pergunta, né? O que eu quero da vida. Então, o que eu quero da vida, eu acho que o melhor está aqui. Então, quando ele falou isso, eu fiquei pensando, tudo que eu como hoje, ou que eu vejo que é legal, eu fico pensando, como deve ser o de lá, deve ser muito melhor. Porque essa nossa situação agora, ela não é a situação real, ela é passageira. A gente sabe pelas obras de André Luiz que ela é cópia. Se hoje a gente tem um carro avançado, né? Você entra num carro que não tem nem mais chave, aperta um botão, ele já anda. Agora você já pode até planejar a quilometragem sem usar o acelerador, né? Que são esses carros. Imagina lá no plano espiritual, a locomoção, como a gente vê André Luiz falando, né? Então, a realidade não está aqui. E quando a gente sai à busca do controle da vida, dessa vida que é irreal, perguntando a ela, né? O que eu quero dela, e saindo atrás do que eu quero dela, a gente está perdendo o nosso tempo do espírito, vamos dizer assim, do que é real. Do que é real. Então, a diferença entre eu perguntar o que eu quero da vida ou perguntar o que a vida quer de mim é fundamental. E foi isso que a gente viu nesses indícios que representam a trajetória de Amélie Boudet junto ao Kardec. Né? E a gente sabe que em relação ao próprio Kardec, né? Ele se depara com um evento que ele não entende, que ele acha que tem mais coisa no fundo. Ele podia muito bem, não tenho tempo para isso, vou voltar para outras coisas, né? Mas ali, ele com certeza deve ter perguntado, o que a vida está querendo de mim com isso? Vou mais a fundo. Vou mais a fundo nisso. E aí ele entra na sociedade, na brincadeira da sociedade, porque as mesas girantes eram uma brincadeira, e vai tirar a fundo ali o que aquilo significava. Ele vai ser o protagonista da vida, do planejamento da vida dele. É claro que a gente sabe que a vida maior, ela tem um objetivo, e a gente não pode se sentir orgulhoso de achar que fomos nós aqui. Não, se não for a gente, vai vir um outro. Assim falou o Espírito de Verdade para Kardec. Né? Se não for você, outro virá. Então, ser protagonista também acaba com esse orgulho. A gente é instrumento. Quem está por trás é a vida maior. E a obediência à vida maior é que faz com que o que a gente vai desenvolver não seja fruto teu, mas seja fruto da tua obediência à lei maior. É Deus que age em nós. As palavras que eu falo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. As obras que eu faço, foi o meu Pai que me ensinou. Então, o próprio Mestre vem nos colocar frente a frente com isso. Depois que fizeres tudo o que devereis fazer, devereis dizer, somos servos inúteis, não fizemos mais do que a nossa obrigação. Então, o Evangelho é claro quando nos diz que
ser protagonista da nossa vida é ser obediente à lei maior. É ser obediente ao nosso próprio destino. Então, nós estamos no momento certo, com as pessoas corretas ao nosso lado, com as situações importantes para o nosso aprendizado. Esse é o nosso cenário. Então, a gente tem que falar assim, caramba, o que esse cenário quer de mim? Esse é o desafio nosso. Ah, podia ser assim, podia ser assado, podia estar no outro emprego, podia estar numa outra casa, podia estar com isso, podia estar com aquilo. Por que isso comigo? A gente não vê que esse é o cenário. E aí, o que esse cenário quer de mim? Assim foi com a Amélie Boudet, né? E como ela como ela fez essa pergunta, né? Esse é o cenário. O que esse cenário quer de mim? Ela, então, vai realizar esse protagonismo e vai ser tão importante para o nosso movimento. Tão importante para o nosso movimento. Foi fundamental a participação dela quando Kardec desencarna. Então, o que mais podemos dizer dela? Não temos dados, né? Tudo se perdeu, até porque ela era uma mulher e história de mulher não interessa ao homem, a humanidade, né? Então, ela fica claro para a gente, com esses pequenos indícios, que ela fez parte do nosso movimento. Ela foi fundamental quando Kardec desencarna, tomou a frente do trabalho, divulgou a revista, divulgou os livros, cresceu o movimento, e hoje nós somos consequências disso. Claro que a gente não vai endeusá-la, porque ela não fez mais do que, né? Somos servos inúteis, não fizemos mais. Até isso o Evangelho nos corta, né? Até o orgulho ele nos corta. Então, meus amigos, eu espero ter contribuído um pouco com a nossa reflexão acerca da vida dela, né? Quero dizer que foi uma tarefa difícil, mas as reflexões que eu tive ao estudar foram frutos desses momentos aqui que eu trago para vocês, né? Eu desejo a paz de Jesus nos corações de vocês, nesse domingo, que possamos ter um domingo bem alegre em família, bem animados com esse nosso cenário, seja ele qual for, e que a gente consiga vencer os desafios das nossas vidas para nos tornarmos seres sempre melhores. Que Jesus nos abençoe. Obrigado a Regina pelo ótimo estudo e muita história, né? História do espiritismo de uma forma geral, né? Por isso o pessoal fala, né? Ao lado de um grande homem existe uma mulher maior ainda, porque na hora que o homem tomba, se ela for igual, vão ficar disputando espaço. Então ela tem que ser maior porque é ela que ancora o homem, né? Então, muito obrigado pela sua palestra. Tá? Pelo seu estudo, riquíssimo para todos nós. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais, obrigado por essa manhã riquíssima de estudos, onde podemos aprender um pouco mais sobre os vultos do Espiritismo. Pessoas que realmente trabalharam e doaram a sua vida por essa causa, que tanto é a nossa âncora para entendermos as nossas dificuldades e o que devemos fazer para nos melhorarmos. Que tenhamos um domingo e uma semana de muita paz. Que assim seja, graças a Deus.